Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula de história. Bora lá, pega seu material e vamos estudar. Gente, hoje o nosso conteúdo é bastante extenso. Provavelmente eu terei que fazer mais de um vídeo para dar conta dele hoje. Então, vamos lá, com bastante paciência, prestando bastante atenção, tá? Para poder entender, porque é um tema bastante complexo, mas não é impossível, né? Tem que ter bastante atenção para poder entender. Então, vamos começar. Olha, nós vamos falar sobre o iluminismo na Europa. Na apostila de vocês, é a apostila número 2, está da página 5 até a 12. Ele aconteceu do século XVII e século XVIII, tá? Bom, para a gente entender, nós vamos recapitular um pouquinho o que nós já estudamos. Bom, primeira coisa, nós estudamos o antigo regime, que é o absolutismo, né? Aquele tipo de governo onde o rei tinha todo o poder. O rei era absoluto, somente ele mandava e somente ele tomava as decisões. E o povo tinha que obedecê-lo, né? Nessa forma de governo, né, no antigo regime, como é chamado, havia muita desigualdade social, né? E era muito grande essa desigualdade. Então, haviam as pessoas que eram, poucas pessoas que eram muito ricas e muitas pessoas que eram muito pobres. A nobreza e o clero eram da classe mais privilegiada, né? Porque recebiam proteção do rei e ainda recebiam uma renda do rei, né? Então, eles tinham um privilégio muito grande, eles não trabalhavam e, ao mesmo tempo, recebiam, né? Além da proteção, eles recebiam uma renda do rei. Então, ó, que controlava todo o poder, aqui é uma coisa que eu já falei para vocês. Bom, a sociedade neste período não possuía liberdade, nem de pensamento, nem de expressão, nem de ação. Era um controle muito grande exercido pelo poder real, né? Mas aí, em contrapartida, nós temos uma classe social que foi surgindo, que é a burguesia. E a burguesia, apesar dela ter o controle econômico, porque eles estavam ficando ricos, porque eles praticavam o comércio, ao mesmo tempo deles terem o poder econômico, eles queriam também ter o poder político, e eles não tinham. Eles eram impedidos, né, pelo rei de ter o poder político. E é uma coisa que eles queriam, né? E uma outra coisa que acontecia também, que como eles estavam ficando ricos, eles estavam acumulando muita riqueza, a igreja também questionava isso, né? Impedia esse progresso econômico que eles estavam tendo. Porque a igreja dizia assim, ou você adora o dinheiro, ou você adora a Deus. Ah, mas ter muito dinheiro é pecado. Ah, mas o rei ter muito dinheiro não era pecado, né? A nobreza ter muito dinheiro não era pecado. A igreja ser muito rica não era pecado. Mas os burgueses havia um controle muito grande da igreja sobre eles, né? Então isso causava um descontentamento muito grande. E também não havia igualdade jurídica, né? Não existia uma constituição, não existia uma lei que controlasse, que regesse as normas, enfim, não existia, né? Uma constituição, uma lei. E quando a lei era praticada de alguma forma, né? Quando ela acontecia, ela vinha direto do rei, era o rei que tomava a decisão. E aí, claro, ele beneficiava, a gente já falou dos privilégios aqui, né, ó, da nobreza e do clero. Então, ele beneficiava, ele privilegiava quando havia algum julgamento que o rei tomava a decisão,
era beneficiado quem ele queria. Então, não existia uma igualdade jurídica, uma igualdade de lei para todo mundo, né? Cada pessoa era tratado de uma forma diferente de acordo com a vontade do rei. Bom, nesse cenário, tá? Diante desse cenário que a gente tinha, nós temos alguns acontecimentos que impulsionaram as mudanças de visão de mundo, né? A forma como as pessoas entendiam o mundo, a forma como as pessoas compreendiam as coisas que estavam acontecendo, né? Então, o que causou essa mudança na visão de mundo? Primeira coisa foi o fim do feudalismo. As pessoas moravam dentro de feudos, ficavam fechadas lá dentro, não existia muito contato. Aí, com o retorno do comércio, essas pessoas foram saindo de dentro dos feudos, surgiram os burgos, as cidades foram se organizando novamente. Então, foram coisas que foram fazendo com que as pessoas tivessem um contato maior com outras pessoas. E, claro, trocando ideias, conversando, as pessoas foram tendo uma compreensão diferente do mundo, né? Outra coisa que aconteceu que foi muito importante foi o aparecimento, a formação das universidades. Então, as pessoas começaram a ter um acesso maior aos estudos, porque antes disso, quem tinha acesso à cultura, aos estudos, era mais o pessoal da igreja, era o clero. Então, o povo não tinha acesso. Mas os burgueses, né, que são os comerciantes, eles começaram a investir na construção e nessa formação das universidades. Por quê? Eles queriam que os próprios filhos tivessem conhecimento também, né? Bom, aí com tantos contatos com as pessoas, né, o comércio, surgiram novas ideias, tá? Nova forma de ver o mundo, que foi o renascimento cultural. Durante o renascimento cultural, as pessoas começaram a questionar muito a igreja. E não que eles tirassem a importância de Deus, mas eles pensavam assim: bom, se Deus é importante e está no centro de tudo, e se eu, ser humano, sou filho de Deus, então eu também sou importante, né? Então, o que eles pensaram? Se Deus é importante, o ser humano também é. Então, eles começaram a entender que o ser humano tinha também que estar no centro de tudo, no centro de importância, né? Junto com isso vieram as grandes navegações com as novas descobertas. Então, as pessoas foram tendo contato com outros povos, com outras regiões, compartilhando conhecimento. Então, todos estes acontecimentos fizeram com que a visão defendida pela igreja fosse questionada e deixada de lado. Então, vejam bem, houve um questionamento em relação à fé, em relação à crença que eles tinham dentro da igreja. E aí houve um pensamento que, se a gente usasse a nossa razão, o nosso conhecimento, o nosso pensamento, talvez fosse uma coisa muito importante também. E foi aí que surgiram os filósofos, né, iluministas, chamados, né, de filósofos iluministas. Eles defendiam o uso da razão, o uso do conhecimento, o uso do meu pensamento. E eles diziam que deveria, né, existir a liberdade de pensamento e de ação. As pessoas deveriam usar o seu conhecimento, né, buscar o conhecimento e usar esse conhecimento. Então, eles defendiam também os direitos naturais que os seres humanos possuíam, que era o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. E diziam que a busca da verdade deveria ser através do uso da razão, que as pessoas deveriam buscar o conhecimento, buscar a verdade, mas isso através
do seu pensamento, do seu conhecimento. Aqui eu coloquei para vocês as fotos, né? As fotos não, os retratos de filósofos iluministas. Mas não vou falar deles agora, porque a gente vai falar deles daqui a pouco. Bom, resumindo, o iluminismo foi o auge de uma mudança no pensamento europeu, que vinha ocorrendo desde o Renascimento. Isso acompanhado pela ascensão da burguesia, que desejava acabar com as limitações absolutistas e mercantilistas aos seus negócios. Então, vejam bem, o rei, junto com essa política mercantilista, ele controlava demais a burguesia e controlava os negócios da burguesia. Então, a burguesia queria acabar com isso. Chega, né? Eles queriam ter a oportunidade de crescer, de se desenvolverem e não ter nada que impedisse o crescimento econômico deles. Bom, aí nós vamos começar a falar de alguns filósofos especificamente. O primeiro deles, e todos eles que eu encontrei imagens e retratos, né, eu coloquei para vocês conhecerem também quem são esses filósofos. O primeiro que a gente tem aqui é René Descartes. Ele é considerado o pai da filosofia moderna e ele defendia o uso da razão para adquirir mais conhecimento e para se buscar a verdade, através do ato de pensar. Isso é chamado, gente, buscar, né, o conhecimento através da razão, é chamado de racionalismo. Descartes, gente, ele duvidou de tudo, até da sua existência. Ele achava que ele não existia de verdade. Olha que loucura! Mas aí, depois de tanto pensar, ele concluiu: bom, se eu penso, logo eu existo. Ah, muito bem. Se ele está pensando é porque ele existe. Ele chegou a essa conclusão. E baseou-se nas verdades matemáticas que podem ser comprovadas através de cálculos. Então, ele defendia que as coisas deveriam ser comprovadas. E ele gostava muito de ser comprovado, de comprovar as coisas através dos cálculos. Então, ele usava muito a matemática. Na sequência, nós temos Isaac Newton. Ele acreditava em Deus, porém, ele dizia que as leis da natureza são imutáveis por Deus, visto que o universo é uma grande máquina com leis próprias, que são as leis da física, né? Ele procurou dar uma explicação científica a toda a natureza e acreditava que o papel da ciência era o de descobrir as leis do universo. Né? Então, eles questionavam, pensavam, ficavam elaborando. Então, foram filósofos que foram os primeiros, né? Filósofos iluministas. Eles foram levantando questionamentos. John Locke foi o outro. Ele defendia a existência de direitos naturais inerentes ao ser humano. Quais direitos são esses? Direito à vida, à liberdade de expressão, quer dizer, eu poder falar, poder dizer aquilo que eu penso, e aos bens materiais. Então, é um direito, ele dizia assim, ó, é um direito inerente. Nós, humanos, nascemos com esse direito, né? Tudo isso garantido por uma Constituição, que deveria ser seguida rigorosamente pelos governantes. A Constituição, gente, é como se fosse um livrinho que compila todas as leis que regem um país, né? Então, Locke dizia que o governante, o rei, ele devia seguir as leis, né? E que o conhecimento adquirido através da experiência. Então, quando o conhecimento é adquirido através da experiência, isso é chamado de empirismo, tá? Gente, o tempo desse vídeo está acabando. Então, eu vou encerrar esse vídeo e volto com outro. Até daqui a pouco!